Olá, turma, tudo bem? Então vamos fazer uma pequena revisão hoje, né, sobre o gênero notícia, esse gênero textual, né, que tem o objetivo de informar. Por isso é um texto referencial, um texto informativo, né? Faz parte da esfera jornalística, né? O gênero notícia. Portanto, um gênero informativo, um texto não literário. É um texto que precisa ter uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, né, de fácil entendimento, né? Uma linguagem de fácil entendimento, não uma linguagem coloquial, mas uma linguagem de fácil entendimento, clara e objetiva. Tem como veículos, né? São veiculadas, melhor falar assim, através de alguns meios de comunicação. Temos aí jornais, revistas, pela internet, alguns meios de comunicação, por onde elas são veiculadas. E através desses meios de comunicação, né, é que chegam até nós, né? São difundidas essas notícias, né? A notícia normalmente ela tem um prazo curto, né? Ela é colocada, né, para os leitores, mas daqui a um tempo ela já se perde, ela não tem um caráter assim de se prolongar, ela vai perdendo um pouco a importância com o tempo, vai se tornando esquecido o fato principal. Então o objetivo dela, em primeiro, é informar, e sabemos que ela tem esse prazo curto de validade, vamos dizer assim. E ela traz, né, de maneira impessoal, né, e imparcial, no caso, a sua produção, né? Deve ser feita assim, com imparcialidade, o máximo sem interferência. Não é um texto de caráter opinativo, não é. Então, portanto, a imparcialidade, né, se escrita em terceira pessoa, é uma das características desse texto, né? Então, é muito importante. Em relação à sua produção, nós precisamos conhecer, né, como estrutura básica, né, a lide e a pirâmide invertida. A lide, que são essas perguntas, a lide, que serão essas perguntas que vão compor a introdução dessa notícia, né? Então, é através da lide, né, dessas perguntas, né? Que tipo de pergunta eu preciso saber para eu começar a juntar as informações para compor esse gênero notícia? Que tipo de informações eu preciso saber, né? Eu preciso buscar através de perguntas, tipo, o que? O que vai ser noticiado? Que fato que vai ser contado? O que vai ser noticiado, né? É uma das perguntas. Como? Quando eu pergunto como, eu quero saber, né? Como aconteceu, né? Como se deu a realização desse fato, né? Eu preciso saber o que determinou esse fato, como. Então, é outro tipo de pergunta. Quem faz parte? Quem são os personagens que fazem parte desse momento da realização desse fato, do acontecimento? Quais são as pessoas que estão envolvidas, né, nesse acontecimento? Quando isso acontece, né, podemos determinar a notícia numa segunda-feira, do dia 20 e tal, pela manhã, né? Podemos determinar.
Normalmente vai aparecer assim, como a notícia é um gênero um dia específico do acontecimento, né? Que a notícia é aquilo que vem, é divulgada naquela hora, né? Vai trazer aquela informação que é atual, né? Então se coloca a data, né? O momento certo, o período que aconteceu, né? Onde aconteceu? Preciso perguntar. Onde aconteceu? Qual o local? Qual a localidade? Onde se realizou o fato? E por último, o porquê. Né? Qual é a motivação? Por que aconteceu? Né? Como se deu a realização do fato? O motivo para essa realização? Então eu preciso fazer perguntas. E essas perguntas vão ter que aparecer, ou juntá-las, né, as respostas, aliás, perguntando as respostas, que vão ser vou pegá-las, né, e vou produzir o meu texto. Agora sim, agora eu vou fazer o quebra-cabeça, né? Já tenho todas as respostas, né? O que aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, onde aconteceu e qual foi a motivação de ter acontecido. Então, dependendo da notícia que você trouxer, você já tem algumas respostas, se não todas, quase todas, que vai lhe ajudar a compor a introdução, né, da sua notícia, ok? Então a introdução se dá assim, né, nessas perguntas. Aí depois você vai para a segunda parte. Essa segunda parte é onde você vai detalhar todas as informações que você colheu. Primeiro você traz as informações na introdução e depois você vai detalhá-la, né? Não precisa ser na ordem das perguntas que eu fiz, né? De o que, como, quem, quando, onde, porquê. Não precisa vir nessa ordem, né? A ordem, na hora de estruturar o seu texto, é do autor, né? É daquele que escreve a notícia, né? Essa ordem é feita pelo autor. Então, eu posso começar o detalhamento falando, né, do dia, aí eu vou detalhar. No dia 25 de abril, às tantas horas, aconteceu, por exemplo, um descarrilhamento de um trem que iria da cidade tal à cidade tal, aí cito algumas cidades, aí como se deu, né? Como aconteceu, eu vou detalhar, eu vou trazer a notícia, quem estava envolvido, tantas pessoas estavam nesse trem, dentre elas uma personagem importante, você pode citar alguém, se for o caso da notícia, né? Envolver alguém importante nesse meio. E onde aconteceu, falar da localidade, onde aconteceu esse descarrilhamento, né? E qual foi a motivação. Às vezes, nem sempre todas as perguntas terão respostas, né? Talvez o porquê aqui não caiba, né? A motivação para a realização do fato. Qual foi a motivação por terem descarregar? Então, nem todas as perguntas vão satisfazer, né, na hora de fazer a lead, dependendo do tema. Mas eu posso juntar aqui, ó, cada uma dessas perguntas agora e compor esse meu texto, né? Onde eu detalhei parte por parte, né? Onde eu falei de cada um, e agora compus a minha história
é a notícia, né? No caso, a notícia que é verídica, algo real que aconteceu, onde o autor não pode interferir, tem que ser imparcial, ele vai relatar aquilo que aconteceu, né? Vai detalhar, né? Vai trazer nos mínimos detalhes, né? O descarrilhamento, quantas pessoas, onde aconteceu, na cidade tal, próximo a não sei aonde, né? Aconteceu o descarrilhamento dos trens que unia que vinha da cidade tal e ia para a cidade tal, ou que vinha do país tal e ia para o país tal, né? E no final, você vai fechar a sua notícia, né? Com o que nós chamamos os dados acessórios, né? Algumas informações acessórias. As autoridades estão investigando o caso, né? Para que saiba um verdadeiro motivo, né, desse descarrilhamento, né? Então, nós temos aí essa estrutura desse gênero, né? Como é que a gente monta, faz a lead, né? A segunda parte da notícia, o detalhamento das informações, a terceira parte vai entrar as informações acessórias, lembrando que dentro da estrutura desse texto eu também preciso falar, existe o título do texto, né, que é a manchete, né, a manchete do texto, né, a qual vai trazer para nós, né, informações, as informações bem precisas sobre o assunto, né? Trem descarrilha na cidade tal, né? Vai trazer essas informações. E nós temos aí junto, pode vir ou não, não é caso obrigatório, né? Um subtítulo, que nós vamos, que é conhecido, né? Também como gravata. Ele vem logo abaixo da manchete. Né? Esse subtítulo, ele vem funcionar como aquele que vem acrescentar algumas informações, né? A gravata, ele acrescenta algumas informações sobre o que foi noticiado já na manchete, né? Então ele vem acrescentar algumas informações, já trazer mais alguns detalhes sobre aquilo que está sendo noticiado, então já vai norteando aquele que lê a notícia para saber do que se trata, né? Do que está sendo falado na notícia, né? Então tem essa parte, né? Esses dois, o título e o subtítulo, como foi falado, né? E o corpo, né? É onde você vai desenvolver nos mínimos detalhes, agora, todas as informações colhidas através das perguntas que você fez, né? Lá no início, agora você detalha e depois vem com algumas informações acessórias para fechar a sua notícia. Então, em grau de importância, a construção desse texto se dá com a lead, né, que é a introdução da notícia, da onde nós fazemos perguntas e, através das respostas, nós vamos compor, né, iniciar a introdução da notícia, onde todas as informações precisarão aparecer, e a segunda parte, que vai ser a parte, né, de detalhar todas essas informações colhidas, né? Você vai detalhar essas informações, né? Aí sim, né? Nós estaremos lendo, né, o fato nos mínimos detalhes, o que aconteceu, e logo depois o fechamento do seu texto, né? Notícia com algumas informações acessórias, né? Algumas informações que não são tão importantes, mas que podem ser acrescentadas. Como se trata de um texto de imparcialidade, lembrar que o texto vai aparecer em terceira pessoa, né? É um texto que aparece em terceira pessoa, esse texto notícia.
Então, turma, fica aí uma pequena revisão, né, para nós, né, sobre esse gênero